que eu faço a respeito disso. A gente precisa entender onde que é carinho e onde é assédio sexual. Porque na época que eu era aluna, eu só via carinho. Essa que é a verdade. Eu não posso vir aqui mentir e falar uma história que não é real. Eu lembro que quando eu trabalhava no departamento jurídico de uma multinacional, tinha um diretor lá maravilhoso. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová, e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, aonde tiver internet. O Silvio Almeida. Eu aqui neste canal, muito raramente, eu trato de um tema envolvendo política, porque, para mim, as coisas não se misturam, embora que a política faça parte da nossa vida. Mas aonde as pessoas colocam o coração, fica difícil de conversar. Mas eu quero falar desse ministro aí, o Silvio Almeida. Por quê? Para mim, me parecia uma pessoa muito dócil, muito amável. E se eu tivesse que achar que ele era alguma coisa, eu levaria para o lado do rapaz alegre e nunca do famoso comedor. Mas até que ponto devemos considerar assédio? Eu tenho uma coisa comigo que eu fico muito preocupado no Brasil. No Brasil, algumas coisas me trazem preocupação. E isso está na Bíblia. É quando o servo reina, é um problema danado. Está lá na Bíblia, não com essas palavras, mas está lá. E eu queria dizer para vocês que o Brasil, 90% das leis que vocês brasileiros tanto reclamam, elas são cópias das leis americanas. Não são coisas que nasceram aqui da nossa cabeça verde e amarela, e sim da cabeça vermelha, branca e azul. Pois é, a lei de assédio. Quantas vezes nós vimos falar de assédio aqui no Brasil e fizemos uma lei para isso? Agora, como entender se a coisa é assédio? Como entender isso para que a gente não pratique, para que a gente não puna alguém inocente? Eu, Jorge, já fui cabeleireiro por quase 30 anos, cortando cabelo e cabelo feminino, fazendo escovas, alisamentos, progressivas, gradativas, toucas de gesso e outras coisas mais que foram inventadas ao longo dos anos. E você trabalha com mulheres, aonde você embeleza a mulher. Ou seja, você é meio que um cantor de churrascaria. Ou seja, você canta para os outros comer, entendeu? E o cabeleireiro é a mesma coisa, enfeita a mulher, deixa ela toda bonita para os outros sair com ela, casar, namorar, passear, enfim, o que as pessoas querem. Mas quando a gente vai elogiar um trabalho que a gente fez, aquele trabalho combinou com aquela pessoa, levantou a autoestima e você elogia, a mulher pode entender aquilo como uma cantada. Então, lá no meu salão, eu tinha
todo cuidado para não deixar a pessoa levar para o outro lado, ou às vezes alguém da família, ou alguém, ou até o próprio marido, porque você está trabalhando com pessoas, e pessoas mulheres, o famoso sexo oposto. Então, temos que pisar de mansinho. Graças a Deus, nesses anos todos, 30 anos, eu só tive uma pontinha de problema com uma doidinha lá e mais ninguém. Agora, vamos escutar o depoimento dessa advogada que foi aluna do ministro, o que ela diz, o que ela acha, o que ela diz a respeito do ministro. A gente precisa entender onde que é carinho e onde é assédio sexual. Porque na época que eu era aluna, eu só via carinho. Eu só via carinho. Essa que é a verdade. Eu não posso vir aqui mentir e falar uma história que não é real. Eu lembro que quando eu trabalhava no departamento jurídico de uma multinacional, tinha um diretor lá maravilhoso. Ele era muito legal com todo mundo. E ele era carinhoso com todo mundo. Então, todo santo dia, ele vinha desde a primeira baia até a última, beijando e cumprimentando todos os colegas, todas as colegas de trabalho. Todo santo dia. E ele era diretor. Ele fazia isso e todo mundo adorava na empresa que eu trabalhava. Até que ele saiu dessa empresa, foi para uma outra. Ele agiu da mesma forma e lá teve uma denúncia de assédio sexual contra ele. Tiveram que abrir um compliance para apurar a situação e constataram que era o jeito carinhoso dele. Então, vocês perceberam? O Silvio Almeida, visivelmente, ele é uma pessoa carinhosa. Isso é visível. Eu já disse aqui que achava até que ele era meio que rapaz alegre. Eu já disse aqui. Então, uma pessoa carinhosa que resolve abraçar, que resolve tocar, mas pode ser interpretado de maneira errônea. E, logicamente, o governo federal, que não é trouxa nem nada, porque parece que uma ministra, irmã da Marielle, foi que fez as denúncias. E essa ministra, até agora, não abriu a boca, mas ela fez a denúncia. E agora? O presidente da República, que não é besta nem nada, demitiu porque é uma ministra que está fazendo a denúncia. Mas essa ministra, realmente, ela foi assediada porque, pelo que eu estou vendo na mídia, até agora ela não se manifestou. Ou seja, ela comprou a briga de alguém, ela comprou a briga de outra pessoa e fez a denúncia, e agora está vendo que a coisa não é mesmo assim. Mas é lógico, o presidente da República demitiu. Mas a demissão sem apuração, ela é correta? Não poderia só ser um afastamento até que a coisa se resolvesse? Aí sim, demitir. Pois se o governo do presidente Lula estiver fazendo uma injustiça com o Silvio Almeida, ou não, eu não estou aqui defendendo, eu estou falando da ação. Eu não quero falar de política aqui, de direita ou esquerda, que não é o meu canal, não cuida disso. Eu estou falando é de ações. É certo, demitir alguém sem investigar, é lógico que o presidente Lula se antecipou por causa do caso do cara
do, do ministro lá da Caixa Econômica, lá, alguém lá da Caixa Econômica, do governo passado, aonde foi acusado de assédio, e o governo federal da época ficou sem falar nada, não disse nada. E aí a coisa foi embolando e o cara pediu demissão, mas o presidente da República não mexeu um dedo sequer, nem contra, nem a favor. Mas a mídia, como a gente sabe, despejou toneladas de denúncia ali. E foi o próprio ministro que se autodemitiu. Mas o presidente não fez isso. Então, o presidente Lula, que não é besta e nem nada, já prevendo tudo isso daí, antecipou e demitiu. Mas se o cara foi inocente, ele vai admitir de novo? Não sei, não sei. Será que a gente vê, quando tem esse nível de hierarquia, o que é assédio sexual e o que é carinho? Eu acho que o governo, que o presidente Lula, os ministros, deveriam prestar atenção no que está dizendo essa advogada aí, que conhece o Silvio Almeida. E, segundo ela, já é o terceiro vídeo que ela está fazendo sobre o assunto e ninguém dá a mínima. Como separar quando o cara é um chefe e o cara é carinhoso, abraça todo mundo, beija todo mundo, como não levar isso para o lado pessoal? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sou cristão, evangélico, CCB, desde 86. Olha, irmãos, não devemos abraçar. É isso aí. Você evita certas coisas, é verdade. Mas olha aí, as pessoas são carinhosas. Você imagina eu como cabeleireiro feminino, arrumando o cabelo da mulherada, embelezando a mulherada. Como eu não vou elogiar o meu próprio trabalho? Mas o meu trabalho é na cabeça, é no corpo de alguém. Como separar para que não seja um assédio? Graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Até porque eu evitava o máximo de fazer elogios excessivos. É. E agora? O presidente Lula, pelo que eu ouvi nas mídias aí, disse que botou todo o aparato da Polícia Federal para investigar, para que seja o mais justo possível, a presunção da inocência, aquela coisa toda. Eu acho legal, mas eu não gostei de ter demitido, mas concordo que deveria ser afastado para investigar. Porque se o camarada foi inocente, vai readmitir a pessoa? E agora aqui vai uma crítica ao PT. O PT já perdeu muita gente boa no partido, porque não soube lidar com uma situação. Ou seja, quando você taca pedra no telhado dos outros, você tem que se lembrar que o seu telhado é de vidro. Eu poderia fazer uma lista aqui das 7, 8 pessoas que o PT perdeu, que eram pessoas importantes no partido. E a maioria eram até pessoas evangélicas. Eu acho que só ficou a Benedita dessa turma que eu estou falando lá da antiga, porque não soube lidar com a situação. Não soube lidar com a situação. Então,
o Silvio Almeida, eu não estou aqui defendendo o Silvio Almeida, falando que ele não fez, não é isso. Mas pessoas que trabalhavam, que trabalham com ele, estão a defendendo como essa moça aí. Mas o problema é que tem uma ministra também acusando. Agora, ela está acusando de uma convivência dela ou, como a minha professora dizia, a mão do gato. E nesse caso, a acusação é a voz do gato, ou seja, ela está replicando a voz de alguém. Ministro contra ministro de um governo que pensa muito nos negros, nos desfavorecidos, nos homossexuais, dando condições a eles. E agora eles estão brigando. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho de música cristã. Música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Para mim não é louvor. Louvor, para mim, só se canta para Deus e não se leva um tostão. Você ganhou? Você é profissional. Não vem com essa de louvor. Agora vamos ver o vídeo dela até o fim e eu paro de falar porque já falei demais pro meu 1,80 m. Será que nós mulheres estamos preparadas para entender a diferença disso? E qual o limite para isso? Será que eu, quando era aluna, eu enxergava como carinho porque ele era um professor, estava acima e eu tinha respeito por ele? E na verdade ele praticava já esse assédio, como surgiram outras alunas da mesma época que eu denunciando ele? Será que a gente, na verdade, não tá vendo e às vezes não sabe diferenciar esse limite? A verdade é que quando você tem um nível de hierarquia superior, você precisa mudar a sua forma de falar com as pessoas, você tem que mudar determinadas ações e determinados carinhos você simplesmente tem que abolir. Eu tive um outro chefe que me dava bronca todo santo dia. Ele falava: Jéssica, você é uma advogada, pelo amor de Deus, se fecha, para de sorrir pra todo mundo, você é uma mulher, se posiciona. E eu ficava muito brava com isso, todo santo dia, porque só porque eu sou mulher eu tenho que me fechar, não posso sorrir, não posso ser agradável com ninguém, não posso ser simpática, porque infelizmente as pessoas confundem muito carinho e amizade com liberdade. Pois é, eu também concordo com o que essa moça disse. As pessoas confundem mesmo. E aquela mulher, principalmente mulher mais expansiva, mais apegada, que gosta de estar sempre rindo ali, ela vai ser sempre interpretada errado. Sempre. Na minha vivência, eu já vi isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Eu sempre falo aqui, eu trabalhei numa empresa metalúrgica, conhecido como Companhia Siderúrgica do Litoral Paulista, e ela, quando as pessoas mudavam de cargo nessa empresa, a primeira coisa que a chefia falava que era para nós não se misturar com a peãozada. Eles odiavam. Se você virasse um chefe ali, você não podia mais conviver com a peãozada daqueles que eram seu amigo até a semana passada. Ou seja, você só se relacionava com eles e ia lá para o seu canto. E nas festas você comia lá um pouquinho com eles, depois se separava, era chefe com chefe, peão com peão.
E aquele chefe que não entendia isso e gostava de viver com a peãozada, sofria represária. Então, o que essa moça está falando é verdade. O Silvio Almeida, talvez, ele não sabia diferenciar, abraçava todo mundo, beijava todo mundo, tratava com carinho, mas vai ter sempre alguém que se acha, tá me cantando, falou que eu sou bonita, tá me cantando. Até que ponto? Tá aí. Vocês perceberam que eu não quis falar de política, eu tratei do assunto. Então, se vocês entrarem no meu vídeo para fazer comentário, faça comentário do assunto e deixem a política para quem gosta de política. Ou então procura um canal político e lá você faça a sua política. Aqui é para falar do assunto.